Você já sentiu como se o mundo estivesse desabando e ninguém notasse? Os discípulos de Jesus também passaram por isso. Estavam confusos, com medo, sem entender o que viria. E foi exatamente nesse momento, às vésperas da cruz, que Jesus fez algo surpreendente. Em vez de buscar consolo, ele ofereceu consolo. Com o coração cheio de amor, ele disse: "Não se turbe o vosso coração." O capítulo 14 de João não é apenas um texto bíblico, é um remédio para os dias em que tudo parece incerto. Ali, Jesus revela promessas que atravessam os séculos. Há um lugar preparado para você, ele é o único caminho, e o Espírito Santo será sua companhia constante. Neste vídeo, você vai descobrir como essas palavras ainda falam com poder ao seu coração hoje. Fique até o final, porque João 14 não é só uma despedida, é uma convocação divina para viver com fé, com paz e com os olhos fixos em Jesus. Primeira lição: confie e descanse. Há lugar para você com Deus. Em João 14, 1-2 está escrito: "Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar." Jesus acalma o coração dos discípulos com uma promessa poderosa. Há lugar para cada um na eternidade com Deus. Em tempos de aflição, Jesus nos convida à fé, não apenas em Deus Pai, mas também nele como Filho. O coração humano se agita com incertezas, mas a fé verdadeira traz segurança. Saber que há uma morada eterna nos céus nos dá propósito, consolo e esperança. Jesus não mente nem engana, ele afirma com convicção que está preparando um lugar para nós. Essa promessa é pessoal, íntima, e deve fortalecer nosso espírito nos dias difíceis. Nosso destino está garantido por amor e graça. A maior certeza da vida não está no que temos aqui, mas no que Cristo já preparou para nós na eternidade. Segunda lição: ele voltará para nos levar ao lar eterno. Em João 14, 3-4, está escrito: "E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho." Jesus não apenas promete um lugar, mas também seu retorno pessoal para nos buscar. Ele não nos deixará sozinhos no caminho, voltará para garantir que estejamos com ele. O propósito do céu é estar com Cristo. Essa é a maior recompensa. O relacionamento com ele já nos revela o caminho para esse destino. Jesus reforça que os discípulos conhecem esse caminho, pois caminham com ele diariamente. Em outras palavras, conhecer Jesus é conhecer o céu. A promessa da volta de Cristo deve alimentar nossa esperança e fortalecer nossa perseverança. Ele é fiel para cumprir, e sua presença será nossa habitação eterna. A promessa de Jesus é o consolo dos que esperam. Ele voltará e nada poderá impedir esse reencontro eterno. Terceira, Jesus é o único caminho ao Pai. Em João 14, 5-6 está escrito: "Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho?" Disse-lhe Jesus: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." Tomé expressa a dúvida de muitos: como podemos encontrar o caminho para Deus? A resposta de Jesus é direta e absoluta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso significa que a salvação, o entendimento verdadeiro de Deus e a vida eterna só são possíveis por meio dele. Nenhuma filosofia, religião ou esforço humano pode nos levar ao Pai. Somente Cristo pode. Ele é o caminho que nos conduz, a verdade que nos liberta e a vida que nos sustenta. Essa declaração exclui qualquer outro meio de reconciliação com Deus.
Conhecer Jesus é conhecer o próprio coração do Pai. Conhecer Jesus é mais do que ter informações sobre Ele, é segui-lo com o coração, confiar em suas palavras e permitir que Ele transforme cada parte do nosso ser. A frase final, ninguém vem ao Pai senão por mim, não deixa espaço para relativismo ou alternativas espirituais. É um convite e um confronto. Aceitar Jesus é encontrar o Pai. Rejeitá-lo é permanecer longe de Deus. Essa lição nos leva a reconhecer que a fé não é sobre tentar merecer o céu, mas sobre seguir aquele que abriu o céu para nós. Conhecer Jesus é mais do que crença. É entrega, obediência e transformação diária. Quarta, ver Jesus é ver o Pai. Em João 14, 7-8, está escrito: Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus revela que conhecê-lo é o mesmo que conhecer o Pai. Isso mostra a unidade perfeita entre Deus Pai e Deus Filho. Ao olhar para Cristo, suas ações, palavras, compaixão e poder, vemos a essência do Pai Celestial. Filipe, porém, ainda não compreendia essa verdade e pede para ver o Pai como se fosse algo separado de Jesus. Essa pergunta reflete a dificuldade humana de compreender o espiritual com olhos naturais. Jesus, entretanto, mostra que ele é a revelação visível do Deus invisível. Desejar ver o Pai é nobre, mas quem vê Jesus com os olhos da fé já o encontrou. Quinta lição: a presença do Pai está em Jesus. Em João 14, 9-10 está escrito: Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus corrige Filipe com amor, revelando que sua vida manifesta o próprio Pai. As palavras e obras de Cristo não são humanas, mas são expressão direta de Deus. Essa verdade confirma a Trindade em perfeita unidade. Jesus não é apenas um mensageiro de Deus, ele é Deus conosco. Ver Jesus é testemunhar o caráter do Pai, amoroso, justo, sábio e santo. Muitas vezes, buscamos uma experiência sobrenatural para sentir Deus, quando o próprio Filho está diante de nós, revelando tudo o que precisamos saber. Essa lição nos ensina a valorizar cada palavra de Cristo como voz direta do céu. Sexta, a fé em Jesus nos capacita a continuar sua obra. Em João 14, 11-12 está escrito: Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus desafia os discípulos a crerem nele, não apenas por suas palavras, mas por suas obras milagrosas. Ele garante que aqueles que creem realizarão obras semelhantes e até maiores. Isso não significa maior em poder, mas em alcance e quantidade, pois o Evangelho seria levado ao mundo por meio da Igreja. Ao subir ao Pai, Jesus enviaria o Espírito Santo, que capacitaria os discípulos a curar, pregar e transformar vidas. Essa promessa continua viva hoje. Quando cremos verdadeiramente em Cristo, tornamo-nos canais de sua graça, continuando a missão de levar luz e salvação ao mundo. Sétima lição: o poder da oração no nome de Jesus. Em João 14, 13-14 está escrito: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Jesus ensina que orar em seu nome é mais do que mencionar palavras. É pedir de acordo com sua vontade, seu caráter e para a glória de Deus. Quando nossas orações se alinham com os propósitos do reino, Ele promete responder. A oração eficaz não é um ritual, mas uma parceria com Cristo. Ele age quando o que pedimos glorifica o Pai. Isso fortalece nossa fé. Jesus não apenas ouve, Ele age. Orar com fé e entendimento nos leva a ver milagres, provisões e transformação. O nome de Jesus é a chave que abre portas espirituais. Use-o com fé e reverência. Oitava, o amor a Cristo traz obediência e o Espírito Santo. Em João 14, 15 a 16 está escrito: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amar Jesus não é apenas sentimento, é demonstrado pela obediência aos seus mandamentos. Essa obediência é fruto de um coração transformado. E como resposta ao amor obediente, Jesus promete interceder ao Pai e enviar o Espírito Santo, o Consolador. Ele viria para habitar conosco para sempre, não como visitante, mas como presença constante. O Espírito nos ajuda, ensina, fortalece e nos lembra das palavras de Cristo. Essa lição nos mostra que o amor verdadeiro produz fidelidade. E essa fidelidade abre espaço para uma comunhão profunda com Deus, por meio do Espírito que nos guia em toda a verdade. Nona lição. O Espírito Santo habita em nós como presença viva de Jesus. Em João 14, 17 a 18, está escrito: O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus nos apresenta o Espírito Santo como o Espírito da verdade, enviado para estar em nós. O mundo que rejeita a verdade não consegue reconhecê-lo. Mas aqueles que seguem a Cristo o conhecem porque Ele vive conosco. O Espírito Santo é a presença contínua de Jesus em nossas vidas. Ele nos consola, ensina e fortalece. Jesus afirma que não nos deixaria sozinhos como órfãos, mas voltaria, não apenas no futuro, mas também de forma espiritual por meio do Espírito. Essa promessa traz segurança. Nunca estamos abandonados. Quando a alma se sentir desamparada, lembre-se, você não é órfão. O Espírito Santo habita em você como selo da promessa e presença fiel do Pai e do Filho. Ele é a voz mansa que orienta, a força que sustenta e a paz que não passa. 10ª lição. Nossa vida está unida à vida de Cristo. Em João 14, 19 a 20 está escrito: Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós vivereis também. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus prepara os discípulos para o tempo em que ele estaria fisicamente ausente. O mundo que rejeita sua presença deixaria de vê-lo, mas os que creem continuariam a enxergá-lo, com os olhos da fé e pela ação do Espírito Santo. Sua ressurreição garantiria isso, porque eu vivo, vós vivereis também. Ou seja, a vitória dele sobre a morte é também a nossa vitória. Além disso, Jesus revela uma conexão divina profunda. Ele está no Pai, nós estamos nele e ele está em nós. Essa união é espiritual, contínua e transformadora. Não somos mais observadores de longe, somos participantes da vida de Cristo. Ele vive em nós. Essa união nos dá identidade, segurança e propósito. A vida de Jesus sustenta nossa própria existência. 11ª lição.
O amor a Jesus atrai revelação e intimidade com Deus. Em João 14, 21 a 22, está escrito: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus revela que o amor verdadeiro por ele não está apenas em palavras, mas na obediência prática aos seus mandamentos. Quem o ama, guarda sua palavra. E a esse, o Pai também ama, e Jesus promete se manifestar pessoalmente. Não se trata de uma aparição física, mas de uma revelação espiritual íntima. Jesus se torna real na vida daquele que vive para agradá-lo. Judas, não o Iscariotes, não entende. Por que Jesus se revelaria só aos discípulos e não ao mundo? A resposta está no relacionamento. Jesus se manifesta a quem vive por ele, e não a quem apenas o observa de longe. O mundo rejeita seus mandamentos, por isso não o vê. Ele se revela de maneira especial àqueles que o buscam com sinceridade e praticam sua vontade. Não é uma revelação reservada a um grupo seleto, mas acessível a todos que decidem amá-lo com todo o coração. A obediência não é um fardo, mas uma porta para experiências profundas com o próprio Deus. Jesus se torna real para quem o segue com amor e entrega. 12ª lição. O Pai e o Filho habitam naquele que ama e obedece. Em João 14, 23 a 24 está escrito: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus aprofunda o ensino sobre o amor verdadeiro. Quem ama a Cristo, guarda sua palavra. Essa obediência amorosa atrai a presença divina. O Pai e o Filho fazem morada no coração do crente fiel, uma comunhão íntima e constante. Deus não visita de vez em quando, Ele habita em nós quando vivemos em obediência e amor. Por outro lado, quem não guarda a palavra demonstra que não ama Jesus, revelando uma desconexão espiritual. E essa palavra não é humana, mas vem do próprio Pai. Essa lição nos desafia a refletir. Nossa vida está sendo um lar acolhedor para Deus? 13ª lição. O Espírito Santo nos ensina e nos lembra das palavras de Jesus. Em João 14, 25 a 26, está escrito: Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus explica que está preparando os discípulos com suas palavras, enquanto ainda está fisicamente com eles, mas ele garante que após sua partida, o Espírito Santo, o Consolador, será enviado pelo Pai em seu nome. Esse Espírito tem duas funções essenciais: ensinar e lembrar. Ele nos guia em toda a verdade, revelando a profundidade da palavra de Deus, e também traz à memória tudo o que Jesus ensinou. Em momentos de dúvida, decisão ou luta espiritual, o Espírito nos instrui e fortalece com aquilo que já foi semeado no coração. Ele é nosso mestre interior e nossa memória espiritual. 14ª. A paz de Cristo vence o medo e a separação. Em João 14, 27 a 28 está escrito: Deixo-vos a paz paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu.
Jesus oferece sua paz, uma paz diferente da do mundo. Não é ausência de problemas, mas presença de Deus em meio aos problemas. Essa paz não depende das circunstâncias, pois vem do próprio Príncipe da Paz. Ele nos orienta a não ter medo, nem deixar o coração se perturbar, mesmo com sua partida iminente. A ida de Jesus ao Pai é motivo de alegria, não de tristeza, pois é parte do plano eterno. Essa lição nos ensina a confiar que, mesmo quando parece que estamos perdendo algo, Deus está agindo para cumprir algo maior. A verdadeira paz nasce dessa confiança. 15ª lição. A fé se fortalece ao entender o plano de Deus antecipadamente. Em João 14, 29 a 30, está escrito: Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Jesus prepara os discípulos para o que está por vir, para que, ao verem os acontecimentos se desenrolando, como sua prisão e morte, não percam a fé. Saber de antemão que tudo está sob controle fortalece a confiança. Ele menciona a vinda do príncipe deste mundo, Satanás, deixando claro que o mal se aproxima, mas não tem domínio sobre ele. Jesus é puro, sem pecado, e não há brecha para que o inimigo o acuse. Essa lição nos ensina que, mesmo diante da aparente vitória do mal, o plano de Deus permanece firme e Cristo está acima de todas as trevas. 16ª lição. Obedecer a Deus revela amor verdadeiro. Em João 14, 31 está escrito: Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Neste versículo, Jesus encerra seu discurso, reafirmando que toda sua entrega, inclusive a morte na cruz, era um ato de obediência ao Pai. Ele queria que o mundo entendesse que sua motivação era o amor. Não foi por obrigação nem por pressão. Foi por amor ao Pai que ele se submeteu totalmente à vontade divina. Ao dizer, vamo-nos daqui, Jesus dá início ao caminho da cruz. Mas ele vai em paz, porque sabe que está fazendo a vontade do Pai. Aqui, aprendemos que o verdadeiro amor não se mede por sentimentos, mas por ações concretas. Obedecer a Deus quando tudo é favorável é fácil. Mas obedecer quando custa, quando dói, quando exige renúncia, isso é amor verdadeiro. Foi assim que Jesus amou o Pai. Que seja assim também conosco. Encerrando esse capítulo poderoso, somos lembrados de que Jesus não apenas nos ensina, mas nos ama com profundidade. Ele promete retornar, garantir nossa salvação e enviar o Espírito Santo para nos consolar e ensinar em sua ausência física. Essa presença contínua do Espírito em nós é prova de que jamais estaremos sozinhos. Em João 14, aprendemos que a fé se manifesta em obediência e que o verdadeiro amor por Cristo se expressa em guardar seus mandamentos. A paz que ele oferece não é frágil como a do mundo, mas sólida, pois vem dele mesmo. Mesmo diante da iminente traição, prisão e cruz, Jesus pensa em consolar os outros. Isso revela seu coração manso e fiel. Ele nos ensina que o amor se revela na obediência e que confiar em Deus nos prepara para qualquer desafio. Que ao lermos João 14, sejamos inspirados a cultivar uma fé viva, firmada na verdade, guiada pelo Espírito e sustentada pela paz que só Cristo pode dar. Ele é o caminho que nos conduz, a verdade que nos liberta e a vida que nos sustenta. Ontem, hoje e eternamente. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14 e 27.